deve ser fruto também do nosso curso lá no Facebook, lá que está bombando, né? A gente está conseguindo ter uma linha de estudo muito interessante lá no Facebook e o pessoal lá está, né? A gente organizou algumas coisas lá e deu certinho. E isso é bom porque a gente não ia conseguir disponibilizar para o pessoal do interior todos os vídeos, né? Porque a dificuldade, né, em confeccionar vídeo, em gravar, em fazer tudo isso aí, a gente tem que contemplar o pessoal do interior, porque futuramente, na hora que a gente vier buscar benefício, eles não vão ficar alienados dos interesses classistas, né? Então, pessoal, aqui, né, como o pessoal já sabe, nós temos a Associação das Áreas Penitenciárias e a gente oferece um clube na Pampulha, nós temos um cursinho, nós temos um advogado, né? Nós temos uma série de coisas, alguns benefícios que, né, são de interesse nosso aí para a melhoria da nossa vida social, né? Nós e nossa família, né? E esse cursinho a gente começou já desde o mês de julho, e a gente já tratou aí de várias legislações aí. A gente também tem aula de português, né, e vai conversar de lógica. E a gente vai precisar correr um pouquinho com a legislação para a gente ter tempo de ver tudo, né? Porque como é só sábado as aulas, né? Mas aí a gente quer fazer com qualidade. O pessoal não sair daqui com dúvida não, o pessoal sair com tudo bem definido, né? Conceitos jurídicos são conceitos que a gente tem que ter eles bem definidos para a gente não confundir, né? Não confundir para chegar na hora da prova e a gente saber discernir o que é o que não é, entendeu? Aí, pessoal, a Dani aí está ajudando a gente aí, qualquer dúvida aí, ela, né, questão de filiação, essas coisas, quem tem interesse no clube e tudo, ela está fazendo essa parte aí. Na semana passada nós tivemos uma festa aqui, a festa que a associação fez gratuitamente, né? Claro que com o valor da filiação do pessoal mensal, então a gente pode proporcionar isso aí para as famílias dos agentes. E futuramente nós vamos fazer outras, né? A tendência é a gente ir organizando e fazer a coisa acontecer. Então, vamos fazer uma revisão da aula retrasada, né? Que a aula passada foi o Código Penal. A aula retrasada a gente tratou do Estatuto do Servidor, não é isso? A gente falou foi no artigo 13, não foi, pessoal? Foi mais, Foi mais? Não, acho que não, será? Nossa, não lembrou. Provimento. Situação do. Lembra que eu tinha visto. Falou Aquele site probatório, nós falamos. As transferências não se usam. Transferência? Você sabe? Eu acho que 47. É por todos os meses. É uma feira. Então vamos fazer a revisão rapidinho, então, pessoal. 47, não é? Qual página? É a página 13 do Estatuto do Servidor e depois da Constituição. Vai dar em cima daqueles comentários. Foi? Vai usar aqueles comentários que chamou? Na nova está onde, Coronel? Qual página? Na nova está na página 13. Então, pessoal, essa apostila que nós fizemos é uma apostila muito interessante, que ela é comentada e ela facilita a gente a discernir o que um artigo está dizendo, né? Porque às vezes a pessoa ela, passa uma lida rápida no artigo e ela confunde. Igual, por exemplo, eu coloquei lá no Facebook uma questão lá que falava sobre a indenização pelo dano ulterior e uso, né, de uma propriedade privada. O poder público utilizando uma propriedade privada. Aí o pessoal colocou que ela estava certa, mas ela estava falsa, porque não ocorre a indenização pelo uso não. A indenização ela é só pelo dano, entendeu? Então essa apostila ela vem nesse sentido aí, entendeu? Além de divulgar o nosso trabalho, é de fazer com que o pessoal tenha entendimento jurídico aí com mais facilidade. Tá? Vamos lá então, pessoal. Se
segundo o conceito, né, de funcionário público, no artigo 2, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, não é isso? O que é cargo isolado e cargo de carreira? Isolado que não tem progressão. Isso. Carreira e progressão. Como se... Isso. A gente viu a questão da classe, né? Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão, não é isso? A gente está falando isso, pessoal, é o seguinte: o início do Estatuto do Servidor ele traz a definição de quem é servidor público. É diferente do Código Penal. A gente tem que estudar crimes contra a administração pública, onde esses crimes eles são praticados por servidor público. E lá nós temos a definição de quem é servidor público, quem é empregado público. Aqui no Estatuto do Servidor, a definição ela é o seguinte, gente. Aqui é o seguinte: funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, né? Aí a investidura, a gente vai lá no artigo 37 da Constituição para a gente definir o que vem a ser investidura, né? A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado de lei, em lei de livre nomeação e exoneração. Esse cargo em comissão aqui é qual, pessoal? Diretor. É o cargo de diretor. Nós não podemos confundir o cargo em comissão com a função gratificada. A função gratificada, ela se aplica a quem? Ao funcionário que já é efetivo e tem uma função. Isso. É o coordenador, é o pessoal que trabalha lá no administrativo lá da secretaria, não é isso? Então, nós temos que ter essa definição bem, né? Então nós temos um cargo de carreira, um cargo isolado, o cargo de livre nomeação e exoneração e a função gratificada. Nós vimos que o parágrafo do artigo 3 fala sobre a questão dos vencimentos, né? Nós fomos lá remeter no artigo 37 da Constituição, onde trata das regrinhas de como é que vai ser remunerado o servidor público, não é isso? Que não pode ultrapassar o teto máximo lá estipulado, né? Do governador no estado, né? Do prefeito do município. Vimos classe. O provimento, né, pessoal? O provimento ele pode acontecer de quais formas? Nomeação, promoção, transferência, reintegração, admissão, reversão, aproveitamento. Isso aqui, gente, é o quê? Isso aqui é o provimento, né? E o provimento, nós temos aqui a definição, provimento é o preenchimento do cargo público, né? Você vai preencher o cargo público. Como é que você preenche? O cargo público tem que ser criado por lei, né? Definido em número, pago pelos cofres públicos, não é isso? Então, a nomeação, né? A nomeação é a forma de investidura em cargo público, né? A promoção, igual no nosso cargo, nós temos uma promoção, ela ocorre de quanto em quanto tempo? Não, essa aí é a progressão. 360 dias? Não. 370 se não tiver 365. Não, essa promoção que você está vendo aí, ela é uma promoção genérica. Ela se aplica a todo o servidor público. A nossa promoção, ela está inserida na lei da carreira. Então, ela fala o seguinte, que é de 5 em 5 anos a promoção. E a progressão, ela é de 2 em 2 anos. Então, você muda de letra de 2 em 2 anos e você muda de grau de 5 em 5 anos. Questão das letras aí, ela está de A a qual? J. A J mesmo. J. Continua, que é aquela aqui com a 14.695, né? Isso, e muitas das vezes o servidor público não chega até o J, porque às vezes ele ganha uma promoção por causa do interstício de 5 anos, né? Então de A até J. Ele volta para A da segunda. Isso,
geralmente, igual por exemplo no caso do cara ser servidor, o cara ter, né, nível superior, então ele consegue o quê? Ele consegue mudar, né, ele consegue a promoção sem necessariamente ele precisar de galgar ali todas as letras, não é isso? Promoção é de 5 anos, o de 2 anos é o quê? Progressão. Não, progressão. Progressão. Isso. Tá. Então, nós vimos os requisitos lá, né, pessoal? Tem que ser brasileiro, não é isso? Tem que ter completado 18 anos de idade para ser servidor público. Tem que ter cumprido as obrigações militares fixadas em lei, estar em gozo dos direitos políticos, ter boa conduta, gozar de boa saúde comprovada em inspeção médica, ter se habilitado previamente em concurso, só quando se tratar de cargos isolados para os quais não haja essa exigência, ter atendido as condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreira. Não é isso? Nós vimos a história lá do diretor que teve uma sentença contra ele, onde foi cassado os seus direitos políticos, não foi isso? Então, quer dizer, para ser servidor público, tem que ser brasileiro nato, tem que ter os seus direitos políticos na sua plenitude, mas pode ser funcionário, pode ser estrangeiro para prestar concurso? Pode. Não, estrangeiro não. Estrangeiro depende do cargo. Não. Só Professor. Foi? Naturalizou. Isso, salvo algumas exceções onde, para professor e para fins de pesquisa, né, aí a Constituição, no artigo 37, ela abre ela abre essa condição. O interino, né, pessoal, nós temos uma interinidade, que a interinidade, a pessoa é o servidor que ele está ali durante um determinado lapso de tempo, não é isso? Que é praticamente no serviço público, que ele é o contratado, né? Nós temos aí o interino e temos o substituto, né? Substituto mais para a área de educação, né? Que ele tem um período, um lapso de tempo, às vezes até curto, né? Ou longo, né? Por exemplo, uma semana, um mês, um ano. E vimos também que o interino, a inscrição dele é feita como? Para concurso. Ex officio. Ex officio. Ex officio. Qual que é a definição de ex officio? Obrigatório, né? Isso, sem escolha, não. Isso, sem a vontade dele. A própria autoridade, ela já determina. Né? Então, por exemplo, nós temos um servidor que ele é interino, né? Isso é o quê? Isso o primeiro servidor interino, já não é o nosso caso aqui, porque já se passaram vários servidores interinos, não é isso? Então, o estatuto, o que o estatuto preza aqui é o seguinte: se a pessoa. Bom dia. Crossbox gráfica que está no portão ali da casa lá no pertinho de você? Tem como tirar lá só para tirar uma nota? Então, gente, é o seguinte: se o servidor público ele é interino, né, iniciou-se ali um cargo, né? Ele iniciou-se ali um cargo, o governo criou um cargo. Aí ele inseriu pessoas interinas até a confecção de um concurso público. Então esse camarada vai assumir ali e ele vai aguardar um concurso, né, onde após a pessoa ser nomeada e tudo, aí ele vai ser demitido, né? Mas até então é obrigatória a inscrição dele. Se ele não fizer a inscrição, o Estatuto do Servidor diz que ele será substituído, não é isso? Ele vai ser demitido do cargo para assunção de um outro interino. Então, quer dizer, isso é um requisito, né? O estágio probatório é de quantos anos, pessoal? 3 anos. Onde que está descrito isso? Artigo 37. Artigo 41 da Constituição. É uma mudança aí, parece que era de 1996, se não me engano, né? E aqui no Estatuto do Servidor está previsto 2 anos, não é isso? Mas na Constituição, por que a Constituição ela sobrepõe o Estatuto do Servidor? Porque ela, na hierarquia das leis, a Constituição ela é a maior, né? Então, nenhuma lei pode infringir o que está descrito na Constituição, não é isso? Aqui, ó, inclusive, gente, a gente fez o seguinte comentário: ó. O estágio probatório e a estabilidade são institutos jurídicos distintos. A estabilidade é um direito constitucional para quem já possui cargo público efetivo e será adquirida após 3 anos de efetivo exercício.
A aprovação no estágio probatório é um dos requisitos para a aquisição da estabilidade, não se confundindo os institutos. Atualmente, a Constituição Federal prevê um período de 3 anos de efetivo exercício para a aquisição da estabilidade, conforme o artigo 41. Aí a gente viu os requisitos, né, pessoal, aqui do que há de ser apurado no estágio probatório, né? Vocês lembram? Idoneidade, disciplina, Qualquer? Idoneidade, moral, eficiência. Isso. Esses são os requisitos para quê? Para que o servidor ele seja avaliado positivamente ou negativamente no seu estágio probatório, que é de 10 em 10 meses, não é isso? Esse parágrafo 2º aqui do artigo 23, né, não ficará sujeito a novo estágio probatório o funcionário que nomeado para outro cargo público já houver adquirido estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Então, se o cara é servidor público estadual, ele passa em outro concurso, esse artigo diz o seguinte, que ele não precisa fazer outro concurso, né? Ele não precisa passar pelo estágio probatório. Entendeu, pessoal? Então, o cara não precisa o quê? Passar pela fase de estágio probatório de novo. Mas isso geralmente, na prática, isso aí é através de ação judicial, para reconhecer esses anos de estágio probatório, pessoal. Porque na prática, se você não entrar com essa ação, você vai ser sujeito às 3 avaliações de estágio probatório. Nós temos muitos exemplos no sistema prisional, por quê? O pessoal que era do interior efetivo, né, porque os 2 primeiros concursos eles foram no interior. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer concurso, né, e aí vieram para a capital de novo e eles passaram pela fase de estágio probatório. Aí muitos deles entraram com a ação para acontecer o reconhecimento. Tá, mas se cai uma questão dessa, vamos supor, num concurso, o que você responde? Está na letra seca da lei. Tanto é que quando a gente tratou lá no Facebook de depositário fiel, aí teve um rapaz que falou, mas tem uma súmula aí que fala que não existe mais e tal. Aí eu fui e olhei o edital, eu tive o cuidado de dar uma olhada no edital, por quê? Vamos supor que lá coubesse súmula e jurisprudência, que alguns concursos, eles aceitam jurisprudência e súmula. Aí como lá não tinha nada, nem doutrina, né? Porque ainda se houvesse uma doutrina, né? Acompanhe lá José Fonseca, né, por exemplo. Aí a gente poderia buscar o entendimento dele a respeito do assunto. Mas como é a letra seca, então a gente só deve se ater ao que está na legislação. Teve um outro rapaz que ele questionou lá a respeito do seguinte, gente. Na lei de crimes hediondos, a tortura ela é insuscetível de induto, né? Porque a Constituição fala que ela é o quê? Insuscetível de graça e anistia, não é isso? Então lá diz o seguinte, que ela é insuscetível de induto. Só que na lei de tortura, que é a lei específica, não fala nada, né? Então quer dizer, eu fui e falei com ele, ó, não há conflito de leis em concurso público. Salvo nesse caso aqui de estágio probatório, né, a Constituição aqui, aí o Estado ele pode vir a entrar no mérito desse. Tanto é que entrou, porque a última prova teve uma questão assim, foi ou não foi? Foi. Estágio probatório. Tinha a letra, tinha lá os 3 anos, tinha 2 anos também, né? Foi uma opção, né? Pois é. Então, o concurso, ele evita entrar em questões polêmicas. Só que se, por acaso, se porventura houver alguma questão polêmica, a gente tem que colocar à frente de tudo a Constituição. Aí vai entendeu? cair 2 anos. Aí, 3 anos. Tá? 3 anos. E uma outra coisa também, questão do depositário fiel, pessoal, a gente tem que entender que ele existe porque ainda não foi revogado na Constituição. Para esse concurso, então, ele existe, mesmo que na prática nós temos uma súmula vinculante, salvo me engano, número 98, não sei, que revoga ele parcialmente. Mas se na Constituição perguntar, vai haver prisão civil por dívida, no caso de depositário infiel, aí a gente tem que colocar que sim, o inexcusável obrigação de pensão alimentícia e o depositário fiel. Beleza?
Sem prejuízo da remessa periódica, no boletim de merecimento do serviço pessoal, o diretor da repartição de serviço que sirva o funcionário sujeito a estágio probatório, 4 meses antes da terminação desse, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos enumerados nos itens de 1 a 4 desse artigo. Isso aqui, pessoal, é feito com uma certa antecedência, porque muitas das vezes o funcionário ele é infrequente. Então, para que não ocorra ali, né, a publicação dele, como né, que ele passou o estágio probatório, porque geralmente você passou o estágio probatório e acontece uma publicação. E no caso nosso, geralmente essa publicação ela é acompanhada da progressão, né? Ela é acompanhada. Então o ASP 1A ele vai para ASP 1B, ele muda a letra. Então, para evitar isso, tem esse intertício aqui, ó, 4 meses antes. Por quê? Nesse período, se o funcionário ele é infrequente, o que vai acontecer? Eles vão instaurar um processo administrativo para apurar essas faltas, né? E se não justificadas, aí ele vai ser exonerado. Isso aconteceu muito no nosso concurso, a gente debateu sobre isso na aula passada, né? Ó, em seguida, o órgão de pessoal formulará parecer escrito, opinando sobre o merecimento do estagiário em relação a cada um dos requisitos e concluindo a favor ou contra a confirmação, né? Desse parecer, se contrário à confirmação, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Não é isso? A gente olhou o prazo de 5 dias aqui, né? Para ele o quê? Para ele ir lá e oferecer a defesa. Se o despacho do governador do estado for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato. Então o governo ele tem o quê? Ele tem competência para resolver, não é isso? A situação. Exatamente. Né? Ele tem autonomia. A apuração dos requisitos de que trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período do estágio. Né? Isso aí que a gente tratou anteriormente. Abaixo o comentário, geralmente as avaliações de desempenho do funcionário são realizadas após 10 meses de efetivo exercício, sendo as demais em um prazo de 10 meses uma das outras. Né? A substituição, pessoal, é uma outra modalidade. Aqui, a substituição é uma outra modalidade de contrato. Não é isso? Nós temos a interinidade e nós temos a substituição. A interinidade ela é por um lapso de tempo maior. A substituição ela acontece num lapso menor, uma semana, um mês, como a gente havia dito anteriormente. Ó, o artigo 24, pessoal, haverá substituição no impedimento do ocupante do cargo isolado, de provimento efetivo ou em comissão e de função gratificada. Né? Provimento efetivo é aquele que é nomeado, né? Através da investidura no cargo público, através da nomeação, não é isso? E o comissão é o cargo de livre nomeação e exoneração, não é isso? Parágrafo 1º. A substituição automática será gratuita. Quando, porém, exceder 30 dias, será remunerada e por todo o período. Né? Então, se for menos de 30 dias, essa substituição ela não vai gerar uma remuneração para a pessoa que está substituindo. Ela vai fazer aquilo de forma gratuita. Né? A substituição remunerada dependerá de ato da autoridade competente para nomear ou designar. O substituto perderá durante o tempo de substituição o vencimento ou remuneração do cargo de que for ocupante efetivo, salvo nos casos de função gratificada e opção. Então, pessoal, isso aqui é o seguinte: se o cara ele é funcionário público e ele vai substituir um cargo, ele vai fazer o quê? Ele vai celebrar um contrato, pessoal. O que vai acontecer? Esse camarada ele vai perder a remuneração do outro serviço, a não ser se for função gratificada ou opção, né? Que ele opta, né? E a função gratificada a gente sabe, é aquela que está descrita onde? Lá no artigo 37 da Constituição, salvo me engano, inciso 4, que fala que tem que haver um número de efetivo para preencher essas vagas aí, são vagas de chefia, né? Assessoramento.
foi aprovada em 2003, pode ser que tenha alguma coisa diferente. Aí nesse caso, quando falar de promoção, vai valer o que, pessoal? Vai valer o que está na nossa lei da carreira, não é isso? Vai valer o que está na lei da carreira. Então primeiro nós vamos passar lá na lei da carreira, para depois a gente voltar na promoção aqui do servidor público. Para quem está com a nossa apostila, a lei da carreira está lá no final, tá? Está antes de lógica um pouquinho. Está antes de lei de tortura, as últimas leis pequenininhas. Início. Essa é a lei da carreira. Pronto aí, pessoal. Oi? Não, a lei da carreira. Tá antes de lógica um pouquinho, antes de tortura. A página do Gostou aí, pessoal? Bom, então, gente, pode ir. Pessoal, aqui ó, lei da carreira. Por que tem essa lei da carreira de 2003? Que anteriormente nós tínhamos a guarda prisional, né? Nós tínhamos o guarda prisional, né? Então, o sistema prisional aqui, antes quem tomava conta, lá em 1980 e poucos, era uma parceria com a empresa chamada Crédito Real. Então, era como se fosse vigilante, não é isso? Era como se fosse vigilante. E esse pessoal, em 1988, né, passado aí teve a Constituição, não é isso? 1988. Então, quando foi em 1990, na época, o governador, acho que era Milton Cardoso, ele sancionou uma lei que deu a função pública para esse pessoal, entendeu? Então, se a gente for lá nos atos de disposições transitórias da Constituição, no número 74, a gente vai ver o seguinte, que é previsto para quem tem assumido um cargo público 5 anos antes da promulgação da Constituição, esse cara tem o direito à função pública. Está falando lá, olha que coisa mais curiosa, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Em 1990, esse pessoal virou função pública, né? Função pública é uma das modalidades, né? Se assemelha muito ao efetivo, porque o efetivo é quem? Tem estabilidade, ele tem garantias, né? E o função pública também, ele tem muitas dessas garantias, eu acho que com exceção da progressão, né? Então, pessoal, quando foi em 1994, aí nós tivemos o primeiro concurso público, né? Foi o primeiro concurso público para preencher vagas aí das unidades aqui da PAN, né? Que hoje é chamada de PIJAMA, PJMA, Penitenciária José Maria Alquimim, para o UNAI, para Juiz de Fora, né? Então foram algumas unidades antigas, aí teve esse concurso para preencher essas unidades, entendeu? Aí beleza, passado esse tempo, pessoal, nós ficamos sem concurso público de 94 a 2003. Nós ficamos sem concurso público durante todo esse período, né? E muitas pessoas aposentavam, o sistema cresceu, né? Ele duplicou, triplicou, quadriplicou de tamanho, né? Hoje nós temos 16 mil, camarada, né? Nós temos 16 mil servidores públicos. Dentre eles, 3.700, salvo me engano, são efetivos, né? Então, pessoal, o que aconteceu? Em 2003, o pessoal viu que o sistema precisava passar por uma reestruturação, porque ele não estava atingindo um fim, né? Que lá na lei de execução penal, no artigo 1º, vai tratar dos fins da pena, da execução, não é isso? Efetivar as disposições transitórias de sentença, né? Ressocializar, não é isso? Ou seja, castigar e tentar reeducar, né? Isolar ele da sociedade, está lá no artigo 1º da LEP. Então, como eles viram que tinha se transformado em depósito de ser humano, foi aí que eles falaram, não, vamos reestruturar, vamos fazer concurso público, vamos investir em infraestrutura,
E foi isso que aconteceu. Quando foi em 2003, criaram a lei da carreira. Criaram a lei da carreira, definiram, né? Porque até então, a gente sabe que a nossa carreira, ela não é nem mencionada na Constituição Federal, artigo 144, que trata dos trabalhadores da segurança pública, onde lá eles tratam de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Ferroviária, né? Guarda Municipal, mas lá eles não tratam do agente penitenciário. E é por isso, gente, que existe uma PEC, né? A PEC 308, que ela vai tratar desse assunto, ela vai transformar o agente penitenciário em polícia penal. E isso é bom, isso é ótimo, porque isso vai trazer garantias, isso vai trazer uma série de atribuições que são de interesse nosso. A gente não vai precisar acionar a polícia militar para ir lá na unidade fazer um boletim de ocorrência, porque o cara está com droga lá. A gente vai ter autonomia para investigar os presos que fugirem, né? Então tudo isso, gente, para a gente chegar aqui agora na lei da carreira. Nós tivemos um concurso em 2003, o outro em 2005, por último 2007 e agora o nosso concurso de 2012, não é isso? Então, gente, olha para vocês verem, ó, lei da carreira do agente penitenciário, cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária, né? Nós vamos dar uma passada nessa lei rapidinho para voltar lá na promoção, para deixar isso aqui bem fixado, para não confundir, tá, pessoal? Ó, artigo 1º, ficam criadas a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, Diretoria de Inteligência Penitenciária, na estrutura da Subsecretaria de Administração Penitenciária, da Secretaria de Estado de Defesa Social. Então nós temos aqui, acima nós temos o governador do Estado, abaixo nós temos quem? Secretário de Defesa Social, não é isso? Abaixo do secretário nós temos quem? Subsecretário. Então nós temos aqui, ó, nós temos o governador, né? Nós temos o secretário de Defesa Social, é isso? Nós temos depois o subsecretário. Não é isso? Depois nós temos o quê? As unidades prisionais. Entendeu, pessoal? Então, olha para vocês verem aqui, ó. Fica criada na estrutura da subsecretaria, né? Na estrutura da subsecretaria cria-se a superintendência de coordenação. Então, gente, até a superintendência está na nossa carreira. Até o superintendente, do superintendente para baixo. Ó, superintendente, diretor, os agentes penitenciários, né? Diretor, assessoria e os agentes penitenciários. Então, olha para vocês verem. A superintendência e a diretoria de inteligência. Então, cria a superintendência para coordenar os guardas prisionais, né? E cria a diretoria de inteligência para quê? Para acompanhar tudo isso, né? Então, nós temos que observar o seguinte, ó, já tinha outra superintendência, superintendência de ressocialização preso, superintendência de articulação institucional e gestão de vagas, tudo isso aí já tinha, entendeu, pessoal? Então, o que apareceu aqui depois foi o seguinte, foi a superintendência de guarda prisional e a diretoria de inteligência, né? Segundo o organograma da SUAB aqui, né, segundo a nossa apostila comentada aqui, nós temos o seguinte, subsecretaria de administração prisional, que ela tem a assessoria de inteligência e a superintendência de segurança prisional. Na superintendência, na superintendência de segurança prisional tem umas diretorias. Diretoria de segurança externa, diretoria de segurança interna, diretoria de apoio logístico. Então, gente, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de diretorias que compõem a superintendência. Não são as diretorias de unidade, não. Entendeu? São as diretorias que compõem o quê? Que compõem a superintendência. Não é isso? Então, ó, são 3 e mais um COP. Não é isso? Ó, diretoria de segurança interna,
diretoria de segurança interna, diretoria de apoio logístico e o COP, que é o Comando de Operações Especiais. Beleza? Então, vontade de bom dia, gente. Bom dia. Então, pessoal, olhem para vocês verem. A superintendência, qual que é a competência da superintendência, pessoal? Se cair na prova lá, qual que é a competência? O que a gente tem que definir? Compete à superintendência de coordenação da guarda penitenciária. Normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à segurança e à vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais da Subsecretaria de Administração Penitenciária. Então, gente, olha para vocês verem. Essa superintendência, ela vai cuidar dos assuntos referentes a quê? Não é a logística, não é atendimento ao preso, não é ressocialização, não é gestão de vagas, não. Ela vai cuidar da segurança, né? Então, a nossa superintendência compete a ela cuidar da segurança interna e externa. Interna dentro dos presídios, externa as escoltas, né? Você está falando da Superintendência de Segurança Prisional. Isso. A Superintendência de Segurança Prisional. Ela tem essa competência. Zelar pela observância de leis e regulamentos penitenciários e, por fim, coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e custódia de sentenciado em movimentações externas, bem como de transferências interestaduais ou entre unidades do interior do Estado. Então, gente, isso aqui é o seguinte, ó. Isso é a competência da superintendência da guarda prisional, né, que ela é composta por 3 diretores e o COP. Diretoria de segurança externa, segurança interna, apoio logístico e o COP. Não é isso? 3 diretorias e o COP. Né? Estrutura organizacional. A Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária é composta por 2 diretorias, né, que a gente tratou lá em cima. A denominação, a competência e a descrição das unidades administrativas de que trata esse artigo serão estabelecidas em decretos. Aí eu coloquei embaixo de novo aqui, né, não para ser redundante, mas sim para lembrar, diretoria de segurança externa e interna. Agora, pessoal, nós vamos tratar do pessoal do cargo comissionado, né? A gente sabe que o cargo comissionado ele é de livre livre nomeação e exoneração, né? O provimento dele se dá de que forma? Através de uma indicação, não é isso? Então, pessoal, artigo 4. Ficam criados no quadro especial, constante no anexo da Lei Delegada número 108, os seguintes cargos de provimento em comissão e de recrutamento amplo. Recrutamento amplo porque pode recrutar com liberdade, não é isso? Não é igual ao concurso público, que é um recrutamento restrito, só é através de concurso público. Um cargo de diretor, 2, código MG05, símbolo DR. 3 cargos de diretor, 1, código MG5, símbolo DR06. 2 cargos de comandante de avião, código EX24, símbolo 12A. E 2 cargos de piloto de helicóptero, código EX35, símbolo 12A. Tem um amigo nosso aí que ele é de Uberaba e ele tem um curso para assumir um desses cargos aqui. Ele é agente penitenciário. Deu 2003, ninguém assumiu até hoje. Não. Tem um helicóptero para administração prisional e o pessoal ainda não, até onde eu sei, não teve essa assunção não. Olha que interessante, né? Nossa estrutura nós temos também cargo para piloto de helicóptero e 2 para comandante de avião. Bacana demais, né? Isso aqui é ocupado por servidor público, efetivo. E também cargo de comissão, né? Conforme dito aqui. Ó, aqui, gente, a definição, uma definição mais completa, né? Uma definição para a gente exaurir qualquer dúvida, não é isso? Ó, cargo comissionado ou cargo em comissão são aqueles destinados ao livre provimento e exoneração de caráter provisório. Por que provisório, pessoal? Porque não gera vínculo. Se amanhã a autoridade não quiser, né, o serviço dessa pessoa, vai exonerar.
né? Assim como também pode continuar, não é isso? Podendo recair ou não em servidor do Estado. Então não há necessidade do cara ser efetivo para ele assumir o cargo, não. Isso aí não tem nenhuma exigência legal, né? Os cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, para assunção de cargo de chefia, assessoramento, a gente tem acompanhado aí na nova lei do contrato que ela veda, não é isso? Artigo 10, não fala lá que é vedada qualquer caso de confiança, contratado, né? Isso. Só que aí nesse caso só se aplica às funções gratificadas, não se aplica aos cargos de livre nomeação e exoneração, tá? Porque não há necessidade de nenhum vínculo. O recrutamento ocorre de forma ampla, né? A posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do servidor do cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal comprovada. O exercício de cargo comissionado por parte de servidor efetivo afasta a possibilidade de usufruir direitos inerentes ao cargo efetivo, enquanto nomeado no cargo em comissão. Então, se o cara é agente penitenciário efetivo, ele está como cargo comissionado, então ele não vai ter acesso aos benefícios do seu cargo como agente penitenciário efetivo, não. Tá? Então, o capítulo 5, pessoal, dos cargos e da carreira de agente penitenciário. O artigo 5º, fica criada no pessoal da Secretaria de Estado de Defesa Social, com lotação na subsecretaria, a carreira de agente penitenciário, composta por 5.004 cargos efetivos de agente de segurança penitenciária. Me explica isso aqui, Darlan. Quando foi criado, eles chamaram só 5.000 efetivos, né? E até hoje não tem. Não, mas e agora? Agora aprovaram a nova lei, né, que trata aí de modificações na carreira, onde o número de vagas agora é 8.600. Isso. Isso é o seguinte, gente. É a quantidade de cargos que foi criada. Eles falam que vai ter 3 concursos consecutivos para garantir essas 8 vagas. Isso. Por quê? Para você ter um cargo público, qual que são os requisitos de um cargo público? Ele tem que ser. Isso, mas o cargo, não, os requisitos do cargo, não da pessoa que vai assumir o cargo. Tem que ser pago pelos cofres públicos. Em número certo. Criado por lei. Criado por lei. Exatamente. Então presta atenção, gente. O requisito do cargo público, né? Como é que você vai criar um cargo público? O cargo público, para você fazer um concurso público, ele tem que estar criado. Nós temos 16 mil agentes penitenciários. Não quer dizer que nós temos 16 mil cargos. Por quê? Tem que seguir um rito, né? Tem que acompanhar ali conforme a lei pede. Né? A lei pede o quê? A lei pede que a gente anteriormente tenha esses cargos já aprovados. Não é isso? E no ano passado teve a aprovação desses cargos. Não é isso? A carreira de que trata esta lei integra o grupo de atividades de defesa social do Poder Executivo. Aqui embaixo está falando aqui, o governo aprovou em 2011 a Lei 5.092 de 2010. A lei era de 2010, mas foi aprovada em 2011. Que trata do aumento de cargos de agente penitenciário, onde se criou 8.361 cargos. Porque hoje é 5.000 alguma coisa, né? Umas 3.000. Na época tinha criado 5.000. Isso, na época essa lei de 8.000. Exatamente. Pessoal, competência do superintendente da guarda prisional. Quais são as competências? A competência do segurança do superintendente da guarda prisional. Organizar, coordenar, controlar atividades. Isso. Zelar pela observância. Isso. Coordenar as operações de transporte. Exatamente. Agora nós vamos o quê? Nós vamos na competência do agente penitenciário. Né? Qual que é a competência do agente penitenciário? Artigo 1. Garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais,
seja numa guarita, seja no pavilhão, seja aqui no interior, aqui, nós temos uma guarita e temos um pavilhão. Exercer as atividades de escolta e custódia de sentenciado, desempenhar as ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações. Né? Parágrafo 1º. O agente de segurança penitenciária fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública, quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. Aí, onde que é proibido portar arma, pessoal? Isso, nos pavilhões. E o nosso porte de armas de fogo, porte pessoal, a gente vai tratar depois, porque o tema é polêmico. Nós temos ele, é assegurado pelo governo, mas há controvérsias, né? Mas isso a gente vai deixar para um outro momento. O agente penitenciário lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao diretor do respectivo estabelecimento. Então, uma unidade prisional contém os seguintes cargos de direção e assessoria: diretor-geral, diretor de segurança, administrativo, de ressocialização, atendimento, né? Adjunto e o assessor de inteligência. Não é diretor, pessoal, assessor de inteligência. Então nós temos o quê? Nós temos... Desculpa, o que acontece mas não é definido aqui no artigo não, né? Na lei aqui não, na 14.905 que não fala dessas coisas, quando pode abrir prova. Não, aqui é o seguinte, ó, assessoria de inteligência, nós temos lá na frente. Aí lá na frente vai tratar disso. Isso é só para o pessoal se ambientar com a situação, porque quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de, por exemplo, nós temos a hierarquia. Para a pessoa conseguir visualizar essa hierarquia, aí a gente traz esses conceitos aí, entendeu? Por quê? É uma forma da pessoa conseguir visualizar a estrutura do todo. Mas vamos falar em questão de prova, não pode cobrar essas questões assim. Não, só o que está na lei. Só do diretor. Isso, só o que está na lei. Isso é só mais para o pessoal se ambientar e entender, né? Porque às vezes é complexo e a pessoa não consegue relacionar o caso concreto com o que está na lei. O parágrafo 3º, pessoal, o cargo de agente penitenciário será exercido em regime de dedicação exclusiva, podendo o seu ocupante ser convocado a qualquer momento, por necessidade do serviço, né? Então, gente, isso aqui é a chamada geral, né? Como o cargo é dedicação exclusiva, aí a gente vai voltar lá na Constituição, no artigo 37, onde a gente vai tratar do acúmulo de cargo. É previsto para quem, pessoal? O acúmulo de cargo? Isso. Professores, pessoal da saúde. Saúde e educação. Isso. Professor, né? Ou uma de técnico e de científico, né? Também uma de técnico e científico, ou 2 na área de saúde, né? E a gente também tem um acúmulo também do vereador, que está na Constituição, né? Cargos eletivos, que a gente vai tratar inclusive lá no Estatuto do Servidor, porque no Estatuto do Servidor tem um dispositivo que vai dizer o seguinte: se o cara é obrigado a afastar do seu cargo para assumir cargo eletivo, o que vai acontecer? Vai contar o interstício para promoção, para fins de promoção, aposentadoria. Mas se ele não é obrigado a afastar-se, né, e ele afasta-se, né, por exemplo, o vereador não obriga a afastar. Então, ele não vai ter esse interstício aí de tempo a seu favor, entendeu? E isso, gente, esse acúmulo, ele está tanto no artigo 37, quanto o Estatuto do Servidor, ele dá uma passada muito rápida, muito ligeira, para a gente ter uma breve noção de como é que funciona esse acúmulo. Já no nosso cargo aqui, pessoal, é dedicação exclusiva, né? Cargo dedicação exclusiva. O cargo de agente penitenciário será lotado nos estabelecimentos penais a que se refere o artigo 4, né? Então, a unidade tem o cargo
né, é criado lá na unidade do cargo. Para você ter uma remoção, você tem que ser removido para um local onde há cargo criado, né? O cargo ele é da unidade. Desenvolve atividade exclusiva de Estado o servidor integrante da carreira que se refere a esse artigo. Então, pessoal, esse parágrafo 5 aqui é atividade exclusiva de Estado, né? O agente penitenciário, o pessoal da área da educação. Isso aqui, gente, é interessante para a gente ter o seguinte desdobramento. Veja bem, igual a PPP, por exemplo, lá vai ser, o pessoal vai ser carteira assinada, né? E lá, se lá a parceria público-privada a autoridade lá, ela coage os direitos de alguém lá, essa pessoa pode entrar com mandado de segurança? Pode sim, porque a pessoa lá ela é funcionário público. Então a mandar segurança para garantir os direitos livres e certos. Ele é um funcionário público? Não, no caso do diretor lá, ou quem vai ser lá, vai ser um funcionário público. Vai ser estatutário. Lá é o seguinte, ó, vamos supor, se você né, tem um parente lá na PPP, e aí acontece lá na hora da visita, lá, alguma coisa lá, um cerceamento de direito, cabe mandado de segurança? Ó, cabe mandado de segurança, porque as pessoas estão exercendo o quê? Atividade exclusiva de Estado, né? Atividade exclusiva de Estado, atividade típica de Estado, né? Tanto é que lá no artigo 5º, né, inciso 63, salvo me engano, fala o seguinte, né? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data, sempre que responsável pela ilegalidade for autoridade, né, do poder público ou entidade no exercício de atribuições do poder público, né? Então, ó, nós desenvolvemos atividade exclusiva de Estado, não é isso? É diferente de algumas autarquias, né? Igual a Petrobras, essas autarquias aí que exercem atividade que ela não é atividade típica de Estado, empresa, né? É monopólio, mas não é atividade de Estado. Então, artigo 7, pessoal, fica criada a gratificação do agente de segurança penitenciário, GRAPEP. Pessoal, isso aqui pode pular, porque isso aqui, gente, isso aqui está, isso não ocorre mais, tá? Depois vocês vão dar uma passadinha, porque está o quê? Está dentro do conteúdo programático, não é isso? Eu só vou falar rapidinho para vocês, uma breve definição, mas isso aqui vocês não precisam se ater a isso não, porque a banca, certamente, ela não deve cobrar isso aqui não. A GRAPEP, ela é uma gratificação para quem exerce função em presídio onde há ali uma certa periculosidade, né? Aí é conforme o porte do presídio, né? A porcentagem vai ser conforme o porte do presídio, né? Depois vocês dão uma lida rápida aqui, simples demais. Isso é aquilo, tipo aquilo é amor? Isso, mas ele não existe mais não, porque, ó, aqui embaixo no comentário, a GRAPEP está incorporada ao salário, portanto, podemos dizer, praticamente ela não existe para os agentes penitenciários. Certamente foi melhor inserir essa gratificação do salário, pois assim o servidor prisional poderá aposentar-se com o valor que recebia enquanto estava em atividade. No caso, servidores administrativos e técnicos, eles ainda recebem a GAFEP, né? Eles recebem essa gratificação aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é penduricário. Isso era ruim para nós, porque quando o cara for aposentar, ele só conta o salário ali, né, aquele salário seco ali, sem gratificação, sem adicionais, né? É igual o pessoal do INSS, o salário do INSS, o salário ali, como que eu posso dizer, o piso, né? O piso salarial deles é o quê? 600 e pouquinho. Aí as gratificações, o salário vai a 3 mil reais, né? Então isso é ruim, porque o cara não aposenta ali na totalidade ali dos seus valores. Constitui fases da carreira do agente de segurança penitenciário. Isso aqui caiu na prova, foi ou não foi? Ó, o ingresso, a promoção e a progressão. Foi ou não foi? Isso aqui caiu na prova. Quais são as fases da carreira do agente penitenciário? Ingresso é o que? É quando você
entra, né, quando você é nomeado e toma posse, a progressão, ela ocorre como, gente? De 2 em 2 anos você muda a letra. De 5 em 5 anos ocorre a promoção, né? Então, pessoal, ó, o ingresso na carreira de agente penitenciário dá-se no primeiro grau do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso público, constituído pelas seguintes etapas sucessivas. ASP 1A, não é isso? Ó, então, gente, aqui, ó, provas ou provas e títulos, a Constituição Federal, artigo 37, traz a previsão da prova de título. A prova de título é um título, alguma coisa que você pode inserir para melhorar a sua nota em concurso público. O nosso concurso, ele não fez previsão para a prova de título. Ó, o 2, comprovação de idoneidade de conduta ilibada nos termos deste regulamento, que inclusive é o quê? É fase eliminatória do concurso, não é isso? Prova de aptidão psicológica e psicotécnica também. Psicotécnica é o próprio, aqueles PMK lá, entendeu? Psicotécnica é isso. Prova de condicionamento físico por testes específicos. Exame médico e o curso de formação técnico-profissional. Ou seja, você passa por todas essas fases para depois você fazer o curso de formação e ainda estar sujeito à aprovação ou eliminação. Tanto é que no final do curso de formação tem uma prova, tem uma outra prova. Mas aí já é mais tranquilo, porque todo mundo aprende lá, né, dentro de sala de aula, chega lá na hora, é tranquila a prova, né? Você não está concorrendo com ninguém, a não ser consigo mesmo. Porque ali você tem que apenas atingir um determinado ponto, número de pontos, né? Parágrafo 1º. As instruções reguladoras dos processos seletivos serão publicadas em edital, que deverá especificar o número de vagas a serem preenchidas para a matrícula no curso de formação técnico profissional. O limite de idade do candidato não tem limite, não é isso? Isso, o mínimo 18, mas o limite máximo não existe. As condições exigidas de sanidade física e psíquica, os conteúdos sobre os quais versarão as provas dos respectivos programas. Tem isso tudo, não tem, pessoal, no edital? O desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas, inclusive as de capacidade física. As técnicas psicológicas a serem aplicadas, os critérios de avaliação dos títulos, não tem no nosso concurso público, o caráter eliminatório ou classificatório das etapas do concurso a que se refere esse artigo. São requisitos para inscrição em processo seletivo para o provimento de cargo de agente penitenciário. Parece que são a mesma coisa que está descrito lá no Estatuto do Servidor, que é o quê? Ser brasileiro, estar em gozo dos direitos políticos, estar em quite com as obrigações militares, possuir certificado de conclusão do ensino médio. Vamos ver lá se são os mesmos requisitos. Aqui, ó, é diferente. Diferente, pessoal. Ó, aqui, ó. A diferença está o seguinte, gente. No Estatuto do Servidor Público não existe que o cara tenha ensino médio. Por quê? Porque como é genérico, tem cargo lá que é para nível fundamental, né? Cargo de faxina, serviços gerais, esses cargos aí. Eles exigem o quê? Eles exigem a 8ª série. Então aqui, outros exigem o quê? Exigem um nível superior, né? Outra coisa que tem a mais aqui é gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica, ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando tratar de cargo isolado, dos quais não haja essa exigência. Ter atendido as condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreiras, né? Então, os requisitos aqui da carreira, eles são só 4 aqui, né? Pois é. Ó, o curso de formação a que se refere ao inciso 4 do caput desse artigo ocorrerá em horário integral. Terá duração definida em regulamento e grade curricular específica, na qual serão incluídos conteúdos relativos a noções de direitos humanos e de direito penal. Então, pessoal, isso aqui, ó, praticamente, se vocês lerem o edital,
vai ajudar muito até na hora da prova, porque isso aqui é matéria digital, não é isso? Os selecionados inscritos no curso de formação técnico profissional receberão a bolsa no valor de 50% do vencimento básico, a faixa de vencimento 1 grau A. Então, né, R$1.000, não é isso? Aqui, o contratado, no caso, o contrato, igual foi outra vez, continua normal, só dispensar as atividades dele na unidade. Na unidade, né? Não, bacana, cara. Menos isso. Não, mas isso ali está escrito. Tá não. Eu vou te contar. Eu estudei semana, Isso não, porque isso é a concessão do poder público para o pessoal contratado. Como aqui está tratado geral, será aprovado no curso de formação técnico profissional o candidato que não obtiver 60% do aproveitamento total do curso ou for reprovado em 3 ou mais disciplinas. Isso aqui aconteceu, gente. Isso aqui aconteceu com o Elias da Dutra Ladeira. O que aconteceu? Ele chegou depois do horário da prova, ele chegou 7h05, mais ou menos. Aí o pessoal fechou o portão, ele conseguiu adentrar lá, mas eles anularam a prova dele. Aí entrou na justiça, eu fui testemunha, a gente apoiou ele nessa questão. Aí eles falaram, o juiz deu a ordem de que a IFAP deveria aplicar outra prova a ele. Né? Aí eu até na época eu orientei ele a estudar o Aerocop, né? Falei, me coloquei à disposição, mas aí quando ele fez a prova ele não foi aprovado. Felizmente foi um esforço aí de anos que ele, no final deu isso aí, né? Hoje ele está na Dutra lá, tá, né, a gente contratado lá. Era da nossa idade. Era, né? Pois é. Mas é isso aí, gente. O negócio o sistema é bruto. O artigo 10. Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o grau imediatamente subsequente do mesmo nível da carreira que pertencer. Né? Os graus são identificados por letra de A a J. Não é isso? A progressão na carreira do agente penitenciário se dará a cada 2 anos, desde que o servidor não tenha sofrido punição disciplinar no período e satisfaça os seguintes requisitos: encontrar-se efetivo exercício, ou seja, não pode estar afastado, à disposição, licenciado, né? Ter recebido 2 avaliações periódicas de desempenho individual satisfatória, desde sua progressão anterior nos termos de legislação específica. A avaliação de desempenho ela é só no período do estágio probatório? Não. Ela é sempre, né? De 2 em 2 anos, não é isso? Aqui não, ela é anual. 2 avaliações é que se exige para que ocorra a progressão. Progressão de A a J, a progressão se manifesta a cada 2 anos, o resultado da avaliação de desempenho influencia na progressão. Esse é o comentário que nós fizemos aqui, um basicão aqui, para o cara dar uma sacada. Artigo 11. Promoção é a passagem do servidor do nível que se encontra para o nível subsequente, na carreira que pertence. A promoção nossa é de 1 a... Promoção? 1 a 5. 1 a 5. De 1 a 4, pessoal. De 1 a 4. Vai falar aqui embaixo. Vai falar aqui. Para a jus da promoção, o servidor que preencheu os seguintes requisitos: encontrar-se efetivo exercício, ter cumprido interstício de 5 anos de efetivo exercício do mesmo nível, ter recebido 5 avaliações periódicas de desempenho individual satisfatória desde a sua promoção anterior nos termos da legislação específica. Então, o interstício de quantos anos? De 5 anos, né? 5 anos uma da outra. Comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível qual pretende ser promovido, ou 3 e 4, que é nível superior, né? 3 e 4. 3 é intermediário. Aqui nessa tabela aqui vai até 5. Até 5, né? 4 e 5 é superior. 4 e 5 é superior? Então, pessoal, 4 e 5 é o superior. A tabela está com ele ali.
Ó, Por exemplo, fizemos concurso, passando nele, como aprovado nesse período probatório. Eu já peço essa promoção. Por exemplo, quem foi aprovado passando o probatório, tem curso superior, entendeu? Aí ele já consegue essa promoção. ó, aí é o seguinte, você pode requerer ela judicialmente, mas aí você não vai poder usar depois a pós-graduação, entendeu? Isso aí é uma coisa meio complicada. Agora eu vou te explicar. Porque é o seguinte, você tem um nível superior, não é? E o requisito daquele grau é o quê? Que você tem um nível superior. Aí você tem que atingir 5 anos, pelo menos, para a primeira promoção. Mas mesmo contando com o período Você tem que esperar pelo menos a promoção 2 e a 3, né? Você tem que estar, por exemplo, na 3 para você exigir o nível superior e depois a pós-graduação para o 5. Não, esse é o probatório, tem que ter passado. Após o probatório, conta-se um interstício de 5 anos. Então, 3 do probatório, mais 2. Entendeu? Comprovar a participação e aprovação em atividade de formação e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação de tais atividades. Aí, pessoal, ó, a promoção do agente penitenciário ocorrerá após a emissão de parecer favorável da Comissão de Promoções, criada por essa lei, observada a disponibilidade dos cargos, satisfeito o requisito previsto no artigo 1º, no parágrafo 1º desse artigo. Então, há de se criar comissão para analisar as promoções, não é isso? Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos do decreto, aplicando-se fator de redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatória para fins de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior daquela exigida para o nível que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e complexidade da respectiva carreira. Ou seja, se o cara tem aqui, ó, quer ver? Se ele tem um nível, né? Um requisito maior do que o nível, aí ele pode fazer aqui o quê? A redução ou supressão do interstício. É isso que eu tinha te falado. Entendeu? Isso aí vai ocorrer se o quê? Se o servidor estiver o quê? Nível superior. Os títulos apresentados para aplicação do disposto do parágrafo 3º poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária, tal para a concessão do adicional desempenho. O adicional desempenho, pessoal, que está previsto aqui na lei, ele ocorre o seguinte: após a pessoa passar no estágio probatório, ela tem acesso aí, de acordo com a avaliação, a porcentagem das 3 últimas avaliações, por exemplo. Aí o cara vai ter o quê? Ele vai receber um valor mensal. Igual no meu caso, eu tive uma avaliação que foi 96 e as 2 últimas foi 100. Então eu recebo R$115. Entendeu? Isso aí é o quê? Isso é o ADE, adicional desempenho. Isso o governo criou para substituir o quê, gente? Esse dado 50, pessoal. 50, ele extinguiu e ele criou o quê? O ADE. O ADE é bom o seguinte, é bom porque você recebe ele ali de forma mais instantânea, mais rápida. Em contrapartida, ele não vai junto com a aposentadoria, não é isso? Ele não incorpora, né? Ele não incorpora. Então, quer dizer, para nós não foi muito bom não, ele é um penduricário, né? Quando estiver nativa, você recebe. Passou para a aposentadoria, então, né, é uma coisa transitória, não é isso? Agora, artigo 12, avaliação de desempenho. Pessoal, avaliação de desempenho aqui, a gente viu lá que no Estatuto do Servidor são 4 requisitos, não são? Quais são? licença, Assiduidade, Idoneidade. idoneidade, disciplina. disciplina, né? Então vamos lá.
assiduidade, disciplina, idoneidade. Isso. Ó, idoneidade, disciplina, assiduidade e eficiência, não é isso? Então aqui, gente, aqui são mais, tá? Ó, qualidade do trabalho, produtividade do trabalho, iniciativa, presteza, aproveitamento em programa de capacitação, assiduidade, pontualidade, administração de tempo, tempestividade, uso adequado dos equipamentos e instalações, contribuição para a redução de despesas e racionalização de processo no âmbito da instituição, capacidade para o trabalho em equipe. Parágrafo 1º. Os critérios a que se refere esse artigo, o sistema de avaliação de desempenho, serão definidos em regulamento. A comissão de avaliação de desempenho será presidida pelo diretor do estabelecimento penal. Quem pode aplicar a avaliação de desempenho? Diretor-geral. Somente servidor efetivo, além do diretor, né? Então, geralmente, como é que isso acontece? Você está lá na sua unidade, as pessoas se colocam, né, para elas se candidatarem a fazer a avaliação, os agentes votam, né, as pessoas mais votadas montam a comissão e fazem a avaliação de desempenho. Então, seu próprio companheiro vai te avaliar. Entendeu? Isso aí lá na Martim Drummond tem sido positivo, né? Porque o pessoal sabe que lá o serviço é pesado, né? E lá o negócio é complicado. Então, é interessante isso, gente. Por quê? O próprio companheiro seu é que vai te avaliar. Mas cabe recurso, né? Isso aí a gente vai olhar lá no Estatuto do Servidor. Lá fala no artigo 23. Né? Aqui o artigo 13. Fica criada a comissão de promoções com a finalidade de analisar a promoção na carreira de agente penitenciário. Se cair na prova, fica criada a comissão de progressão. Tá certo ou tá errado? Tá errado. É promoção. Porque progressão vem automaticamente, não é isso? O camarada ali preencheu os negócios ali tudo. A progressão ali na interstício de 2 anos, não é isso? Compõe a comissão a que se refere a esse artigo o secretário de Defesa Social, o subsecretário, o diretor da Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária, e já é uma outra superintendência que não está na nossa carreira, né? O diretor da Superintendência de Assistência ao Sentenciado, o diretor da Superintendência de Coordenação da Guarda Prisional. Esse aqui, ó, o quinto, ele está na nossa carreira, não está? 2 representantes da entidade de classe dos agentes penitenciários. Isso aqui é sindicato, né? 2 representantes é sindicato. Parágrafo 2º. A comissão de promoções será presidida pelo secretário, o qual, em caso de ausência ou impedimento, será substituído pelo sub. As normas de funcionamento da comissão serão estabelecidas em regimento interno, aprovado por resolução do secretário, né? Resolução, o secretário ele sempre institui resoluções para normatizar a atividade. Isso aí é atribuição do poder público, né? Ele pode instituir resolução, mudança de uniforme, horário de agente que estuda, arma, utilização, toda essa coisa, isso aí é matéria de regulamentação. Como é que isso funciona? Uso de viatura. Artigo 14. A estrutura da carreira de agente penitenciário, bem como a composição quantitativa dos seus níveis, é constante no anexo 1 desta lei. A jornada de trabalho dos servidores da carreira de agente penitenciário é de 8 horas diárias. Não é isso? Mas aqui está falando. E, inclusive aqui é o seguinte, gente. Parágrafo único. A jornada que se refere ao caput desse artigo poderá ser cumprida em escala de plantão, na forma de regulamento. O Ministério do Trabalho não entende, não reconhece a escala de plantão, mas aqui para nós o que vale é o que está aqui, né? Então, nesse sentido. A tabela de vencimento básico da carreira de agente penitenciário
está constante. Artigo 17, a Escola de Justiça e Cidadania passa a se chamar EFAP, que é Escola. Então, e atualmente é FCES, né? Mudou de novo? Mudou, agora é FES. É FES? É FES. Escola de Formação e aí porque colocou do sistema prisional e socioeducativo. Ah, é? Mudou de novo. Aí aqui no negócio aqui está EFAP, gente. Então é o seguinte, olha aqui. Agora é FES. Né? Pois é, aí aqui, como naquela máxima do assoalho que está na lei, então aqui é o seguinte, gente, tirar a Escola de Justiça e Cidadania e criar uma outra sigla para poder aperfeiçoar os agentes, para poder treinar, que é chamada EFAP, né, que hoje está com outro nome, mas até então aqui a gente mantém a EFAP. Né? Acredito que matérias tão controversas dessas não vão cair na prova, mas é bom a gente estar acompanhando tudo, não é isso? Porque quando teve lá, né, a questão do estágio probatório ser de 2 ou 3 anos, muita gente caiu, porque o cara estudou mais a lei específica, Estatuto do Servidor e tudo, porque Constituição, pouca gente chega lá no artigo 37, lá na frente. Geralmente o cara passa ali, lê as específicas, o cara foca muito em lei de execução penal, né, direitos humanos, lei de tortura e o artigo 5º da Constituição, que é o maior, tem 78 incisos e 4 parágrafos. Então, por isso, gente, que a lei a gente tem que estar assim, vendo ela de forma sistemática, né? Mesmo que não dê tempo, dá uma passadinha rapidinho ali, porque é importante. Então, muita gente perdeu ponto na prova por causa disso, que o cara focou no Estatuto do Servidor e lá estava 2 anos e na Constituição estava 3 anos. Cabe à EFAP, diretamente ou mediante convênio, a elaborar sua grade curricular e ministrar os cursos de formação, aperfeiçoamento e qualificação necessária ao ingresso e desenvolvimento na carreira de que trata essa lei. Agora, pessoal, acabando aqui, né, disposições transitórias. Bacana, bacana. Artigo 18. Servidores ocupantes de cargo da classe de agente penitenciário lotados em exercício do estabelecimento penal serão posicionados excepcionalmente no grau A do nível correspondente da classe de agente penitenciário, constante na tabela do anexo A desta lei. Né? Então, pessoal, o pessoal que já estava na ativa, eles foram o quê? Para o grau 1, né, A, né, 1A. Isso aí depois o pessoal recebeu na justiça, né, teve modificação e o próprio governo aí ressarciu o pessoal. Mas então aqui, gente, aqui está dizendo isso, está dizendo que o cara vai ser posicionado no número 1, né, A, número 1A, aspecto A. Parágrafo 1º. O servidor a que se refere o caput desse artigo somente poderá evoluir na carreira após formação de ensino médio e aprovação do concurso, do curso técnico profissional previsto no artigo 9 dessa lei, bem com os cumprimentos e requisitos previstos. Então, pessoal, isso aqui é o seguinte, tá dizendo aqui que o cara, para ele evoluir na carreira, o cara que é antigo, ele tem que ter ensino médio. Quem tem ensino fundamental, ele não tem acesso, ele não evolui, ele fica 1A. Nós temos casos assim. Parágrafo 2º. A absorção de que trata o caput desse artigo não acarretará redução da remuneração recebida pelo servidor na data da publicação dessa lei. Então o cara não vai ser, se ele recebe igual muitos aí recebem 3 mil, né, por causa dos quinquênios, ele não vai, 3 mil não, quase 4 mil já, ele não vai receber menos, não vai diminuir o salário dele, né, em virtude dessa lei aqui. Nós estamos falando do pessoal da ativa, né? As disposições transitórias tratam desse pessoal. Se o valor da remuneração na data da publicação, excluídos os adicionais por tempo de serviço, for superior da faixa de vencimento correspondente, decorrente do posicionamento a que se refere o grau desse artigo, acrescido da GAPEP, a diferença passará a integrar a composição remuneratória do servidor, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. Então, gente, isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo que o cara, com as vantagens, com todos os direitos dele,
Ele não perde isso aí e também isso aí não modifica para ele passar de nível, né? Parágrafo 4º, a classe dos agentes penitenciários que se refere ao caput constará da ficha funcional do servidor dela integrante e extinguir-se-á com a vacância, não se confundindo com a carreira de agente criado por essa lei. O disposto nesse artigo aplica-se aos detentores de função pública, de agente penitenciário, a que se refere a lei criada em... A lei foi criada em... A lei da função pública. Foi 2003. A lei da função pública é 1990, pessoal. É o função pública. Vocês lembram que a gente tratou no início? Parágrafo 6. Os servidores a que se refere esse artigo poderão utilizar o tempo de serviço anterior à publicação dessa lei para fins do primeiro ato de desenvolvimento da carreira, desde que atendidas as exigências contidas no parágrafo 1º, exceto constantes no inciso 2, e aprovação do curso de formação técnico profissional, né? Aqui eu estou com a ENE, trouxe a explicação, né? A lei trata de algumas mudanças referentes àqueles agentes penitenciários que estavam em atividade, a saber que eles passaram no concurso 94 dos detentores de função pública. Função pública foi uma concessão dada pelo governador na época aos trabalhadores do sistema prisional, que exerciam o serviço de forma terceirizada. Era uma empresa chamada Crédito Real, né? Disposições finais. Artigo 19. Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação dessa lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$238 mil. Aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, de que trata essa lei, não se aplicam. Aí aqui tem algumas outras leis aqui, que a gente não precisa, né? Isso aqui nem cai, não. Então, gente, aqui nós acabamos aqui o quê? Nós acabamos a lei da carreira do agente penitenciário. A gente agora sabe que a progressão ela é de 2 em 2 anos, a promoção de 5 em 5 anos, tem que ter comissão instituída para a promoção e o ingresso na carreira, né? O agente tem o ingresso, a promoção e a progressão, né? Que caiu na prova. Então, fechado isso, gente, a gente vai agora fazer um intervalozinho, né? Vamos dar uma relaxada aí a gente volta com o estatuto do servidor. Você falou que você caiu na prova mais errada, você foi criado progressão. Promoção de 5 segundos.